Marx usa muito isso. Tá? Método histórico é você investigar os acontecimentos, os processos, as instituições do passado para verificar a influência na sociedade de hoje. Para melhor compreender o papel, né, que se desempenha na sociedade, ele remonta aos períodos da formação das instituições e as suas modificações. Então, a história é um estudo histórico, né? Você pega as instituições do passado. O Brasil consegue ser explicado, as suas instituições políticas, econômicas, pela sua história. Tudo o que acontece hoje no Brasil é reflexo do que acontecia no século XVI, no século XVII, né? Coronelismo, né? O reflexo, se você analisar bem a história do Brasil, ela é reflexo da sua história. Porque não dá um bom prognóstico para o futuro, mas isso é um tema para uma palestra hoje, só sobre isso. Né? Método comparativo, você pega grupos do presente, do passado e faz a comparação. É como o teste lá do DNA, né? Você pega uma amostra, compara com a outra e vê o resultado que dá. Você faz comparações para chegar em prognósticos. Método monográfico, né? Aí você estuda uma instituição específica, uma profissão específica e faz um recorte baseado nisso. As monografias de faculdade, né? Método estatístico, pesquisa quantitativa. A ufologia é muito carente de estudos quantitativos. Ela é muito permeada por análises de casos, porque é fundamental, mas ela precisa tabular os resultados para chegar a tendências. Dia 28, a palestra lá no FUPAX, em Piruíbe, lá em maio, eu vou palestrar e vou falar justamente sobre isso. É uma tabulação que eu estou fazendo de casos de contato e de abdução, e eu tabulei 98 até agora dos 205, mas eu consigo terminar a tempo. E só desses 98 já tem várias coisas interessantíssimas para falar. Quantas civilizações tem nos visitando? Em que horário costuma ser o contato? Os contatos são dentro ou fora da nave? Os caras levam os caras para passear ou só conversam? Eles falam sobre perigo nuclear ou não? Né? Dá para você quantificar isso. Quantos por cento? Tantos por cento à noite, tantos por cento falam de alguma coisa nuclear? Esse método é muito importante. Né? Existe uma indústria bilionária, aqui no Brasil inclusive, de pesquisa de mercado, principalmente quantitativa, em que as grandes empresas usam resultados de pesquisa quantitativa para poder tomar decisão dos seus produtos, se esse produto vai melhorar, que vai ter alteração ou não. Isso tem que ser usado na ufologia também. Método tipológico. Usa tipos ideais. Né? Então, você tem 4 tipos de comportamento em relação, se os ETs viessem hoje e pousassem e falassem, estamos aqui. Tem as pessoas que vão ter medo, tem as pessoas que vão querer conversar com os alienígenas, tem as pessoas que vão querer combater para eles fugirem, tem as pessoas que entram em pânico. São tipos, né? Não necessariamente correspondem à realidade. Em algum momento eu posso ter pânico, em outro momento eu posso querer fugir, não. Eu posso querer conversar, né? Mas são tipos que você cria para facilitar o estudo com tipos ideais. Então, Max Weber, que é um sociólogo muito famoso, utilizava esse tipo, né? Esse tipo de estudo. Você se baseia em tipos para explicar a realidade. O método funcionalista é de acordo com a função. Você pega uma questão e vê o quanto que ela tem de funcionalidade na sociedade. Esse método é muito usado na antropologia, mas hoje não é tão usado. E o método estruturalista, que é você pega uma estrutura da sociedade, você analisa a sociedade e cria uma estrutura, e depois vê quais são os pontos que mudam de acordo com cada sociedade. Esse método era muito usado por Levi-Strauss, um antropólogo muito famoso também, que criou os predadores da USP. Bom, temos esses 11 tipos. Quais são os mais recomendados, no meu entender, para a ufologia? Método indutivo, vai do particular para o geral. Você estuda os fenômenos e tenta explicar a realidade através de teorias. O método histórico, como a ufologia tem se comportado desde 1947? Né? E quais são os prognósticos para o futuro? Para onde ela vai? Método estatístico, vamos analisar quantitativamente os resultados. E o método tipológico, que tipos, né, de reação as pessoas têm, etc. O método estatístico tem um outro estudo também. Quando eu trabalhava em outro instituto de pesquisa, que não que eu trabalho hoje, a gente fez um estudo com 1.800 pessoas, internautas do Brasil inteiro, para entender o que elas achavam do estudo assunto ufologia. E foi uma amostra desenhada de forma a representar a população internauta da época, que era mais ou menos 1/3 da população brasileira.
A gente perguntou, quando você pensa em vida fora da Terra, você acredita que existe vida fora da Terra, independente de serem micro-organismos ou não? 88% dos internautas brasileiros acreditam. Esse estudo foi feito em 2008. Aí a gente vai para a pergunta seguinte: quando a gente fala em vida fora da Terra, você acredita em seres inteligentes, independente deles poderem viajar para outros planetas ou não? 68% acreditam. Quando você fala em vida fora da Terra, você acredita que eles estão nos visitando? 42% dos internautas brasileiros acreditam. Olha o potencial que o estudo ufológico tem. Eu achava que era 20% no máximo, mas quase metade, 4 em cada 10 internautas, acreditam que estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Aí quando você vai fazer a comparação por religião, os espíritas acreditam muito mais, entre os espíritas 70% acreditam, entre os evangélicos 20% acreditam. Então há uma resistência maior dos evangélicos e uma acreditação, né? Os espíritas se acreditam mais. Daí a gente perguntou, você já viu alguma coisa no céu? Não falamos a palavra disco voador. Você já viu alguma coisa no céu que não é de origem humana, como um satélite, um avião, um helicóptero, nem de origem natural, um planeta, uma estrela, um meteoro? 20% diz que viu, 80% diz que não viu. Então você vê, tem uma turma que acredita que não necessariamente viu, né? Entre os evangélicos, 20%. Entre os espíritas, 20%. Ou seja, a realidade de você ver alguma coisa independe da religião, mas o fato de você acreditar depende da religião. Entre os católicos deu 42% também, a mesma coisa da amostra. 42% acredita, entre os católicos também 42% acredita. Então você vê que depende muito da crença. Para você acreditar ou não, tem. Mas para você ver, ela atinge as pessoas independente da sua crença. Isso é um estudo quantitativo, que nos dá luzes para estudar o fenômeno de uma forma por outro prisma, né? Além do método histórico, do método tipológico e do método indutivo. Esses tipos que eu falei de reação em relação à visita de extraterrestres, eu também usei na pesquisa. São tipos que eu usei na análise. É claro, usar essas 4 formas de estudo, de método, não significa que não se possa adotar os outros em algum momento, o método estruturalista, o método funcionalista, o dedutivo, né? Mas, num primeiro momento, para o estudo ufológico, entendo que é mais proveitoso o indutivo, o histórico, o estatístico e o tipológico. Como percorrer esse caminho, né? Então, não basta só ter os métodos, tem que cumprir um determinado caminho. Então, tem que cumprir as seguintes etapas. Vamos descobrir primeiro qual é o problema. A gente precisa enunciar o problema com clareza. O que a gente vai estudar? Colocação precisa do problema. Qual o recorte que a gente tem que fazer? Porque também não adianta tentar abarcar tudo. Para você fazer um estudo, tem que ter um recorte. Vamos analisar discos voadores e seres alienígenas em qual contexto? Abduções, contatos, avistamentos, abduções durante o dia, abduções durante a noite, tem que ter um recorte. Procura de conhecimentos ou instrumentos já existentes relevantes ao problema. Então, a gente pode pegar o que já existe, conhecimento empírico adquirido, relatos, filmagens, as críticas que são muito importantes ao fenômeno UFO, investigação de campo, aí tem o trabalho do Paulo Amigo, né, que é muito importante, o trabalho do pessoal de Biúna, eventuais teorias, o trabalho do Nelson, né, e estudos que envolvam algo que lembre o método científico. Se junta tudo no caldeirão, né, e aí você pega todos esses inputs, né, essas formas de coleta de dados, e inventa novas ideias. A partir desses dados, que hipóteses que a gente pode gerar? Ciência não vive sem hipótese. Que teorias a gente pode criar? Que técnicas ou produção de novos dados empíricos que a gente pode fazer para que tente resolver esse problema? Tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados. É possível concatenar tudo o que a gente viu para tentar explicar o fenômeno de forma científica? Seja estatístico, seja histórico, seja indutivo, seja tipológico. Aí a gente tenta chegar numa solução exata. Lembre-se, a ciência é aproximadamente exata. É exata ou aproximada do problema, com auxílio do instrumental conceitual ou empírico disponível, os conceitos ou a observação que a gente tem. Aí a gente investiga as consequências dessa solução. Se for uma teoria, é a busca de alguns prognósticos, algumas previsõezinhas que a gente pode fazer
para poder ser feito, né, para tentar explicar essa teoria. A gente cria essa teoria e fala, olha, no futuro vai acontecer isso. Se esse prognóstico se confirmar, é um ótimo sinal de que a teoria está no caminho certo. Se aparecerem novos dados não previstos, né, então a gente faz o prognóstico e acontecem coisas que não correspondem. A gente pega de novo esses fatos que aconteceram, faz o exame das consequências para criar uma nova teoria ou mexer aquela teoria. Prova ou comprovação da solução. Então a gente pega tudo e vê se aquilo realmente é uma prova e está comprovado de forma científica aquele estudo. Se não der certo, a gente volta tudo de novo, corrige as hipóteses, as teorias, os procedimentos, os dados empregados. É o começo do novo ciclo de investigação. Se deu certo, faz a mesma coisa. Essa é a contingência da ciência. A gente tenta fazer o mesmo caminho para ver se realmente não teve nenhuma falha no caminho. E aí a gente pede para outro grupo fazer, outro grupo observar e ver, seguir os mesmos caminhos para ver se chega na mesma solução. Para tornar a ufologia uma ciência, é só seguir esse caminho. Tá? Muito se fala de ufologia, a gente tem muito estudo de campo, desde 1947 a gente estuda casos, e mais casos, e mais casos. Material riquíssimo, são milhares de abduções, milhões de avistamentos, e a gente tem que agora começar a aproveitar essas informações para criar um método, uma técnica, uma solução científica. Só assim a gente vai ganhar credibilidade na sociedade. Tá? Não adianta chegar e falar, eu acredito em tal coisa porque isso sempre é uma prova na mão. Nós vivemos a era das provas. Tem que ter a prova na mão. A época de que um fio de bigode valia para uma nota promissória acabou. A gente tem que ter a nota promissória assinada e reconhecida em cartório. Senão não adianta. Eu queria chegar aqui nessa apresentação, ver cada caminho que é do método científico e chegar e falar, olha, eu acho que é isso, isso, isso. Eu não tive a mínima condição de fazer isso. Nenhum ufólogo solitário vai conseguir fazer esse trabalho. Esse trabalho é muito grande. E até pessoas que não acompanham a ufologia no dia a dia, mas gostam do método científico, são muito bem-vindas para chegar, estudar e tentar chegar numa solução. Esse trabalho é muito grande, é de levar anos. E apenas com a solução, com a união de todos, a gente pode pensar em um caminho execuível. Então fica o meu convite, o meu e-mail. Quem quiser se associar, para criar um grupo de estudos, a gente faz um trabalho online, cria uma lista de discussão e eventualmente a gente se reúne para conversar. Fica um convite para estudar a ufologia por esse prisma, pelo método científico. Obrigado. Para poder iniciar o intervalo. Desculpem, eu não liberei para perguntas durante, porque queria justamente ter essa linha de explicação. Mas agora eu sou todo de vocês, quem quiser perguntar, Desculpe minha ignorância, mas hoje, vamos chamar esse católico não, os protestantes acreditam nos ETs, etc, ou sim ou não? O estudo que foi feito, né, da pesquisa de opinião, tem uma propensão aos evangélicos, os protestantes fazem parte dos evangélicos, né? Aos evangélicos acreditarem menos no fenômeno UFO. Tem os que acreditam, mas a maioria não acredita. Entre os espíritas é o contrário. Tem os que não acreditam, mas a maioria acredita. E os espíritas conversam com eles. Acho que é melhor você fazer daí, porque o microfone vai chegar até ele. A coisa do dedutivo, do método dedutivo, eu não entendi muito bem por que escolheram o indutivo. Porque o indutivo, a ufologia, ela tem muitos fatos, muitos casos que as pessoas pesquisaram, e é muito mais fácil você já pegar esses casos e tentar criar uma teoria em cima desses casos, que são milhares de abduções, milhões de avistamentos, e já são fatos, né, as pequenas coisas que a gente pode pegar para criar uma teoria. A dedução é você ter a teoria e tentar explicar os fatos, os pequenos fatos. Mas como a gente já tem muito na ufologia, é melhor você partir desses fatos que a gente tem para criar uma teoria. Por isso que o indutivo é melhor que o dedutivo. Cara, tem uma pergunta. Por exemplo, no caso dos meninos de Viúna, por que a gente não pode considerar que eles não é um tipo de método
já que eles tem mais que um, né? Então tem algumas observações, tem um estudo, tem algumas técnicas que eles usam. Por que a gente não pode achar que isso já é um método científico de tentativa? E não que você falou que você considerou. Como é que você classificou no caso deles? Esse é o método de coleta, né? Então, mas por que só de coleta e não pode entrar já como um método científico? Isso, porque a coleta dos dados, ela é o começo do método. Então, quando você coleta a informação, ela não é o método em si. Ela é um subsídio para você criar um método de explicação a partir dele. Porque você não vai usar só essa filmagem. Você vai usar outras filmagens, relatos, você vai juntar tudo. Então, o método, ele não é, a coleta não é em si o método. A coleta é um subsídio para você criar um método para explicação. Mas, por exemplo, a gente pode considerar que fica perto? Sim, Fica perto. é parte do processo de pesquisa. O que eu achei. É o começo do processo. Então, a gente pode considerar que eles estão no começo de processo. Isso, a coleta é o começo do processo de uma explicação. No caso deles, né, no método indutivo, né, você tem a coleta, as filmagens, como essa filmagem que eu achei bem interessante. Você pega outras filmagens e você tenta criar uma teoria com base nessas filmagens. E aí, por exemplo, se for científico, é infalível ou é falível? Falível, porque o método científico, ele tenta explicar, e com o tempo que aquilo vai se comprovar ou não. Então ele pode estar errado ou pode estar certo. Então, e eles estão classificados então, na coleta, é falível também. Então, aí você pode ter uma análise de imagens em cima dessa coleta. O falível é o método, não é a coleta de dados. A coleta de dados é uma outra parte do processo. Você vai coletar aquele dado, aquela informação, e vai transformar isso numa teoria. São duas coisas distintas. A filmagem do disco voador é a coleta dos dados. Você vai depois comprovar cientificamente ou não, através de métodos que tentam explicar aquela forma de coleta. É que nem uma pesquisa, né, de mercado. Você tem as entrevistas e a partir dela que você vai quantificar. A coleta é como se fosse uma das entrevistas. Porque, por exemplo, depois você vai ter explicação. Ficou tão engraçado quando, por exemplo, eles estavam lá falando que uma coisa que para mim ficou tão científico que um falava assim pro outro: você viu? O outro respondia: eu vi, você viu? Aí passava pro outro: eu também vi. Aí eu cheguei à conclusão e falei: gente, isso daí é tipo assim, parece que são 3 cientistas. Você viu? Eu vi, eu também vi, ele também viu. Então acabou. Tem um astrônomo chamado Joseph Allen Hynek. Ele foi o primeiro cientista, ele era um astrônomo, a fazer uma sistematização do fenômeno UFO. Foi o primeiro cientista a utilizar o fenômeno UFO de forma quantitativa. Ele tem um livro, não vou lembrar o nome agora, Ufologia é uma pesquisa científica. Lembrei agora. Esse livro é muito bom nesse ponto. O que ele faz? Ele coleta essas informações, como esses vídeos, e depois ele cria uma teoria em cima. E ele só aceita quando 2 ou mais pessoas vêm. Quando é uma pessoa só, no critério do Hynek, ele não aceita. Quando tem duas ou mais pessoas vendo, ele já considera como algo dentro do método. E no caso deles tem? Sim, se encaixa no método do Hynek. Quando eu era criança, eu tinha visões, digamos assim, né? Com um homem grande, negro, não dava para ver o rosto, nada, ele era enorme, grandão, bem grande. E desde criança via, eu passava junto da parede com ele, passava dali da parede para outro lugar, enfim. E aquilo ficou na minha memória, né? Aquele homem grandalhão, enorme, e eu junto, como se eu já o conhecesse, né? Aí passou um tempão, ouvi posteriormente outras coisas, cheguei a ver uma nave, enfim, isso posteriormente. Mas quando eu era criança, eu tinha essas visões, eu dormia, já via, eu já levantava, ia junto com ele, acompanhava, enfim, desde criança. Recentemente, eu tive uma curiosidade, digamos assim, com algumas outras crianças. E eu comecei a fazer perguntas, né, a crianças, numa faixa etária na qual eu estava anteriormente. Você já viu uma coisa? Vi sim, como é que é que você já viu? Era um homem preto. Você sabe que é homem?
fez comentário de que eu acompanhava. Eu acompanhava, mas e aí? Eu ficava assustada, tudo. Eu já nem me assustava mais com aquilo que eu via, mas a criança ficava assustada e fez o relato para mim. Diante de um quarto, as crianças dormiam juntas, só uma vez. E eu dormia com a minha irmã, ela não via. Só eu que via. Eu achei engraçado. Uma criança da família as visitas, era de madrugada. E assim eu fui, com curiosidade, perguntei para outra criança, fui fazendo, e eles conseguiam, de 5, de algumas crianças que eu investiguei, 5 viram. Uma coisa parecida daquilo que eu vi, não é? E estavam numa faixa etária, mais ou menos uns 7 anos, eu comecei a ver por essa faixa etária também. Uns 7 anos, a menina já está com 9 anos, e ela continua vendo o tal sujeito. O homem preto. O homem preto, né? Ela continua.